Pessoal, vamos falar sobre continuar, né? Composição do Ministério Público, parte 2. Então, questão 11. O Ministério Público brasileiro é composto do Ministério Público Federal e pelo Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal. O Ministério Público do Trabalho é um dos ramos do Ministério Público Federal. Não. O que ele está dizendo aqui? Olha só como que é a composição. Nós temos o Ministério Público da União, o Ministério Público dos Estados. O Ministério Público da União tem a composição seguinte: Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e o Ministério Público do DFT. E aqui o MPE temos o que? O Ministério Público em 26 estados. Essa aqui é a composição. Então é composto, o Ministério Público brasileiro é composto pelo Ministério Público, o que? Ministério Público composto pelo Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. Isso aqui, ok? Então a questão está toda errada. 12. Por serem parte do Ministério Público da União, o MPDFT, aliás, Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, e agora sim o Ministério Público do DF Territórios, devem ser presididos por um integrante do Ministério Público do DF, por ser o DF a sede do Poder Federal. Nada a ver, não tem essa condição não, ok? Então para ser chefe aí, ser presidido, precisa ser da integrante da carreira, ou seja, o Procurador-Geral do Trabalho vai ser do qual carreira? Do Ministério Público do Trabalho. O Procurador-Geral da República vai ser do MPF. O Procurador-Geral do Militar vai ser do MPM, ok? Então veja, MPU e MPF vai ser o PGR, o MPT, Procurador-Geral do Trabalho, MPM, Procurador-Geral de Justiça Militar, MPDFT, Procurador de Justiça do DF e o MPE, Procurador-Geral da Justiça. Lembrando isso aqui, MPE de Estados, não de eleitoral, pelo amor de Deus, ok? Então, questão incorreta. 13. O Ministério Público Federal é constituído pelo Ministério Público do Trabalho? Não. É MPU, MPF, MPM, MPDFT e MPT, ok? Não, o Ministério Público Federal é constituído pelo... ele inverteu, ok? E também os ministérios... tudo errado. Questão 14. O PGR, o Procurador-Geral da República, é o chefe do Ministério Público da União? Sim. Nomeado de livre indicação? Não é livre indicação, é dentre os integrantes da carreira, ok? Indicação pelo Presidente da República, escolhido entre cidadãos com mais de 35 anos e não tem esse menos de 65, ok? Também não tem esse notável saber jurídico, porque ele é o que? Integrante da carreira. Então, o Ministério Público da União tem por chefe o PGR, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira. Então, na de livre nomeação, maiores de 35 anos, ponto. Não tem menores de 65. Após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitida a recondução aí, ok? Então a questão está errada. 15. Não integram o Poder Judiciário os membros do Ministério Público que oficiam perante o TRE. Não integram? Óbvio que não.
Poder Judiciário é uma coisa e o Ministério Público é outra. Então a questão está correta. 15. O MPT integra o MPU, certo? Questão 17. O ingresso na carreira do MPM deve ser precedido de concurso público de provas e títulos, certo ou errado? Certo. Com a participação da Ordem do Advogado do Brasil, ok, e do Comando Supremo das Forças Armadas. Aqui não tem essa previsão constitucional. Então veja, o ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em Direito no mínimo 3 anos de atividade jurídica e observando-se nas nomeações da ordem de classificação. Então veja que não existe aí no dispositivo a necessidade de participação do Comando Supremo das Forças Armadas, que no caso o Comando Supremo das Forças Armadas é quem? O Presidente da República, ok? Então questão incorreta. 18. O Ministério Público é composto de membros do Poder Judiciário, uma ova. O Ministério Público é uma coisa, o Poder Judiciário é outra. 19. Essa questão aqui ela está fora do contexto, perfeito? Mas vamos resolver ela. O STF fixou o entendimento de que o MP não pode ajuizar ação civil pública como pedido de incidenter tanto. O que é incidenter tanto? É controle difuso, certo? Controle difuso de constitucionalidade, ok? O que é isso daí? Rapidamente, que não cai na nossa prova, mas vamos falar. Então, a Constituição Federal adota 2 modalidades de controle de constitucionalidade, o concentrado e o difuso. O controle concentrado ele é monopolizado pelo STF, perfeito? E o controle difuso ele pode ser realizado por qualquer juiz ou tribunal. Qual é a ideia então? O juiz ou tribunal pode então, diante de determinado caso, deixar de aplicar a lei ao vislumbrar sua inconstitucionalidade, certo? Então, mas essa decisão é inter partes, ou seja, ela vai afetar somente os que estão no julgamento, ou seja, não afeta terceiros não estranhos à lide, perfeito? Então aqui ele está dizendo aqui, voltando para a questão, o STF fixa o entendimento que o MP não pode ajuizar ação civil pública com pedido de controle difuso, ok? Mas o STF diz isso? Resposta não, porque os efeitos erga omnes, ou seja, para todos, que seria o concentrado, transformam-na em verdadeira ação direta de inconstitucionalidade, cuja iniciativa é atribuída ao PGR, Procurador-Geral de Justiça, e não ao Promotor de Justiça. Então veja o que o STF diz. Entendimento desta corte, então, desta corte é que nas ações coletivas não se nega a evidência também da possibilidade de declaração de inconstitucionalidade e se tanto de lei ou ato normativo federal ou local. Então, reconhecida a legitimidade do Ministério Público em qualquer instância de acordo com a respectiva jurisdição a propor ação civil pública, ok? Então, a questão diz que não pode o MP ajuizar ação civil pública, o STF diz que pode, mas a questão estava fora do contexto aí, ok? Última questão. O chefe do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios é nomeado pelo chefe do MPU. Não, ele é nomeado, a gente viu que é nomeado por quem? Ele é nomeado pelo chefe do Poder Executivo Federal, no caso, pelo Presidente da República. Ok? Então ele é nomeado pelo chefe do Poder Executivo e não chefe do MPU. Entre integrantes da carreira, ok? Tendo o cargo exonerável adjunto. Não, também não. Tem mandato. Então veja, os Ministérios Públicos dos Estados e do DF formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira,
na forma da lei respectiva para a escolha de seu procurador-geral. Será nomeado pelo chefe do executivo, poder executivo, no caso do DF, vai ser o presidente da República. São atribuições do PGR, o que encaminhar ao presidente da República a lista tríplice para nomeação de quem? Do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ok? Então, aí tem um esqueminha que a gente já falou dele e a questão está errada, portanto, e assim nós terminamos a bateria desse dia aí. Um abraço e vamos para a próxima.